O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, amados e amadas, filhos da igreja. Temos oportunidade de refletir um pouco no dia de hoje sobre esta mensagem de chamado que Deus tem para todos nós no dia de hoje, né? Nós estamos na primeira semana do tempo comum, segunda-feira, praticamente o primeiro dia do tempo comum para este ano C que nós estamos vivenciando. Eu digo praticamente o primeiro dia porque na prática deveria ser ontem, né? O primeiro domingo do tempo comum, mas nós vivenciamos o batismo de Jesus, né? Então, nós vivenciamos a festa do batismo, recordamos o nosso batismo e entendemos a importância do batismo para todos nós. Então, na verdade, na prática, o tempo comum se inicia nesta segunda-feira. E nós observamos no Evangelho de hoje justamente essa passagem, né? Do tempo da Páscoa, onde nós observamos todo um reconhecimento por o Messias que chega. No tempo da Páscoa e do advento que precedeu a Páscoa, nós observamos a espera e a chegada desse Messias e a luz que ele representa, que nós devemos seguir. E o Evangelho de hoje deixa claro para nós refletir sobre esta passagem, né? Que nos primeiros versículos nós observamos uma referência a esse tempo que terminou, que vai do versículo 14 e o 15, o 14 e o 15, onde ele diz, né, que João Batista foi preso. Depois disso, Jesus vai para a Galiléia e começa a pregar o Evangelho a todo mundo, a todas as pessoas, e dizendo: convertei-vos, né, e crede no Evangelho, que é a mensagem que nós observamos nesses tempos que eu comentei, no Advento e na Páscoa. E aí ele passa já para a missão de Jesus Cristo nos versículos seguintes, né? Nos 16 em diante, onde ele, passando pelo mar da Galiléia, ele vê 4 discípulos, né? 4 que ele vai chamar para ser seus discípulos, né? Seus discípulos, né? Que é que é Simão, ainda Simão, né? E André e Tiago e seu irmão, filhos de Zebedeu. Não é isso? Está correto? Agora eu me confundi aqui com os nomes. É isso mesmo. Isso mesmo. É isso mesmo. Chamaram eles, que aí nós vamos identificar com as vocações que nós precisamos ter para caminhar com o Cristo. Neste primeiro chamado, né? Após essa chamada que eles tiveram ali para segui-lo, né? Muitos ainda sem entender, eles tiveram muitas dúvidas, creio eu que tiveram dúvidas, mas que essas dúvidas foram sanadas rapidamente. Por quê? Porque todos eles já eram seguidores de João Batista, que tinha sido preso há pouco, nós observamos no início do Evangelho. Então eles já estavam atentos para a chegada do Messias, porque toda a pregação de João Batista era para com a chegada do Messias. Então eles estavam atentos, e de repente surge este homem
caminhando à beira-mar, chamando-os para segui-lo. A primeiro momento, creio que surgiu dúvidas em seus corações, mas logo, porque eles já estavam à espera do Messias, não tiveram dúvidas e seguiram o Cristo, seguiram a Jesus e começaram ali o seu caminho de discipulado, o seu caminho de aprendizado para com a mensagem de Deus. Então, este primeiro convite é que nós vamos observar. Deus nos chama nesse início do tempo comum a seguir a Ele, a abandonar tudo o que nós temos como prioridades. Eles estavam trabalhando, os dois primeiros irmãos, né? Simão e André, que estavam pescando, então eles abandonam tudo o que eles tinham como prioridade, como sustento, como laço familiar e seguem o Cristo. Os outros dois estavam consertando as redes, estavam também trabalhando, preparando-se para o trabalho e também não tiveram dúvidas de abandonar o pai e com os empregados e seguir esse Cristo. Só que este convite, esta decisão de seguir o Cristo tem implicações. Seguem com implicações, né? Para eles, abandonar tudo o que eles tinham como prioridade, como nós observamos no Evangelho de hoje. Para nós, abandonar tudo que o mundo nos propõe como prioridade. Tudo que nós temos como porto seguro, mas que Cristo vem apresentando já nos tempos que nós vivenciamos, como que não prioridade para nós e nos apresenta outras prioridades, um outro olhar para com as nossas vidas, com o nosso caminhar. E as implicações que nós temos é primeiro para com a humildade. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que todas essas prioridades que nós temos, diante do convite de Jesus Cristo que estamos recebendo no dia de hoje, passam a ser supérfluas. Até mesmo devemos ignorá-las para ter um olhar atento para com tudo que o Cristo vai nos apresentar a partir de agora. Nós estamos iniciando a caminhada. O tempo comum, ele é marcado por esta caminhada com o Cristo, por este aprendizado de Jesus Cristo. Vamos olhar para tudo o que Ele tem a partir de hoje, para tudo o que Ele tem para nos ensinar, com muita atenção. E vamos olhar para tudo isso que passou, entre aspas, com desprezo ao pecado que nós tínhamos como prioridade, as prioridades que nós tínhamos que surtiam efeito em nossas vidas, agora precisam deixar de surtir efeito, seja ela qual for. A quem tem idolatria para com o corpo, né? Esse pessoal que vive na academia e deixa até de ter compromissos religiosos com a igreja, deixam de cumprir preceitos para viver uma vida de culto ao corpo. Prioridade com a bebida, que não conseguem fazer um evento social, até mesmo familiar, se não houver a bebida. Isto sim é pecado. A bebida não é pecado, tá? Vamos deixar aqui bem claro, eu não sou contra a bebida não é pecado, mas quando a bebida alcoólica toma um lugar de vez em nossas vidas, aí passa a ser pecado. Quando eu não consigo me reunir, se não houver aquela bebida, aí já está tendo uma prioridade em nossas vidas, que Jesus no dia de hoje começa a nos convidar a refletir sobre isso. A gula, e aí vai todos os pecados que nós temos, né? Até os mais pesados, adultério, as drogas, quem está envolvido no mundo das drogas, quem está envolvido em todos esses pecados mais pesados que eu prefiro não citar, para a gente não entrar nesse contexto. Então, o convite do dia de hoje, a primeira implicação sobre o convite de Jesus Cristo é a humildade de reconhecer de que eu preciso aprender dele, iniciar essa caminhada com ele e abandonar tudo isso. Aos poucos, conforme eu vou compreendendo, cada um tem o seu tempo. O segundo convite é a coragem para iniciar esta caminhada. Eu preciso ter muita coragem para iniciar essa caminhada, porque se eu iniciar essa caminhada sem a coragem necessária,
Se eu olhar para tudo que o Cristo está me ensinando e não colocar no meu coração, não tiver a coragem de colocar no meu coração e exercer esses ensinamentos, não vai surtir efeito em nossa vida, não vai nos converter verdadeiramente. Nós vamos virar cristãos de IBGE, é o que dizem por aí, né? A piada que dizem por aí, né? E infelizmente muitos cristãos permanecem dando este testemunho, né? Muitos católicos permanecem dando esse testemunho de que convivem na igreja, caminham na igreja, têm um aprendizado com Jesus Cristo, vivenciam toda a catequese, vivenciam até os encontros de pastorais, mas não aplica em sua vida, porque não tem a coragem de dizer não diante do mundo. Então, o segundo convite que nos é feito, ou melhor, a segunda implicação que nos é feita sobre o convite do dia de hoje é termos coragem. Então, humildade e coragem. Nós precisamos colocar essas duas prioridades em nossas vidas. Ser humildes em reconhecer que precisamos caminhar com Cristo e aprender dele. Coragem para abandonar tudo o que ele vai nos apresentar como que não condiz para com o ensinamento dele. Reconhecer tudo isso não é fácil. Reconhecer tudo isso eu admito que não é tão simples assim. Nós precisamos de um estudo aprofundado, nos debruçar sobre a palavra, nós precisamos vivenciar a Eucaristia, nós precisamos vivenciar a convivência com os irmãos, aprender com os irmãos, das dificuldades dos irmãos, né? Eu tenho as dificuldades em minha casa, e as dificuldades em minha casa vão me fazer crescer, precisam me fazer crescer espiritualmente. Se eu tenho uma dificuldade em minha casa e eu só sofro essa dificuldade, mas eu não tiro nenhum aprendizado dela, eu não estou sendo corajoso de enfrentar as dificuldades segundo os ensinamentos, que é a segunda motivação nossa para o dia de hoje, a coragem. Então, tudo isso está englobado nesse contexto do dia de hoje. Estamos iniciando uma caminhada com o Cristo. Ele vai nos ensinar tudo o que Ele deseja para que nós caminhemos rumo à salvação. Um aprendizado, uma catequese verdadeiramente. Como uma catequese própria, que nós veremos a partir de agora. Diariamente, durante a semana, e nos domingos nós teremos os contextos maiores, né, para reflexões. Então tenhamos atenção para com este ano litúrgico. Tudo que a igreja vai nos propor como reflexão para que todos nós caminhemos juntos com o Cristo e aprendamos dele. Tenhamos a coragem para abandonar tudo, como os 4 primeiros discípulos fizeram no Evangelho de hoje. Que nós tenhamos essa coragem pronta e consigamos corresponder a esse chamado que nos é feito no dia de hoje. Seremos todos nós evangelizadores, todos nós seremos pescadores de homens, todos nós somos convidados a evangelizar todo esse aprendizado que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.